Bem, dando continuidade aqui, a gente também tem um assunto muito importante em grafos, né, que não tem como não deixar de falar, que são caminhos nesse caso. Bem, de maneira geral, um caminho em um grafo é como se você estivesse, né, andando, entre aspas, em cada vértice do grafo. Basicamente, o caminho em um grafo é uma sequência alternada de vértices e arestas, ou seja, todos os vértices em um caminho são distintos nesse caso. A gente tem esse grafo aqui de exemplo, um grafo simples e incompleto, e a gente pode observar que há alguns caminhos nesse grafo. Por exemplo, cada nó desse grafo está aqui enumerado, né? Cada nó tem um símbolo diferente. A gente pode determinar um caminho como sendo, por exemplo, opa, desculpa. Não, melhor, calma aí. Opa, assim tá bom. Opa, deixa eu ver se assim fica bom. Eu acho que assim tá bom. Como 2, 3, por exemplo. Ou seja, esse caminho que a gente está fazendo nesse gráfico aqui seria indo do 1 e do 1 a gente vai para o 2 e do 2 a gente vai para o 3. É basicamente isso. Um caminho de maneira genérica é basicamente isso. Não necessariamente ele precisa percorrer todos eles. Isso a gente ainda vai ver mais pra frente. Outro caminho que a gente pode pegar aqui, sei lá, é 1, 2 e 4 aqui. 1, 2 e 4. Eu só estou partindo do 1 porque eu só estou pegando de exemplo, mas a gente também poderia ter caminhos como 4, 6 e 5 e vice-versa, né? Basicamente isso, um caminho ele tem todos os vértices distintos, né? Vai de um ponto até outro e não vai se repetir. Por exemplo, tipo, não tem como ir do 1, 2, 3 e depois pro 2, tá ligado? Isso não é um caminho. Você está basicamente indo e voltando e isso não é qualificado como caminho. Agora, a gente também tem a definição de circuito, né? E obviamente isso é algo bem intuitivo, nada mais é do que você ir de um lugar, você parte de um vértice, você faz o caminho e volta para o mesmo vértice no final das contas. Ou seja, o vértice final e igual nesse caso são iguais. Por exemplo, a gente pode ir do 2 pro 3, pro 4 e depois pro 2 de novo. A gente tem esse circuito aqui, ó, 2, 3, 4 e 2. A gente também pode ver outros circuitos aqui como 3, 5, 6, 4, 3, né? Ou então 2, 3, 5, 6, 4, 2. Eu não vou anotar aqui porque eu acho que vocês já pegaram a intuição. O que importa é o seguinte, o vértice inicial e o vértice final, eles são iguais em um circuito. Você faz basicamente isso aqui, tá? Bem, isso são conceitos bem básicos, né? E a gente vai falar mais pra frente, né, sobre caminho euleriano e grafos hamiltonianos também. Eu já vou explicar o que eles são. Bem, dando continuidade aqui, a gente agora vai falar sobre caminhos e circuitos eulerianos. Bem, eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei pra vocês que é extremamente importante a gente verificar qual é o grau de cada vértice, porque mais posteriormente a gente vai usar isso para outros estudos. E é exatamente nesse momento que a gente vai utilizar a propriedade de graus de cada vértice. Bem, o que seria um caminho em um circuito euleriano? Vou explicar para vocês primeiro o caminho euleriano. Um caminho euleriano nada mais é do que um caminho, né, que você faz em um grafo, onde você atravessa todas as arestas de um grafo, pelo menos apenas uma única vez. Ou seja, você vai partir do 1 e do 1 você vai atravessar, né, tipo, todas as arestas. Você não necessariamente precisa voltar para o mesmo vértice, isso já seria circuito euleriano. E bem, obviamente que para você verificar se um grafo é ou não euleriano, você poderia simplesmente pegar um grafo qualquer e tentar ficar fazendo isso visualmente, sabe? Só que venhamos que, pô, se for um grafo pequeno ou um grafo simples, né? Um grafo com pelo menos, sei lá, 4 vértices, é muito fácil você verificar isso. O problema é quando você tem grafos maiores e grafos mais complexos nesse caso. E veamos que isso não é uma das melhores maneiras, muito pelo contrário, não é uma maneira boa de você ficar verificando se um caminho é ou não euleriano, ou seja, se é possível você atravessar todas as arestas apenas uma única vez, apenas no olho. Portanto, né, existem duas premissas básicas para que um grafo seja ou não euleriano. Primeiro, o grafo ele deve ser completamente conexo, ou seja, você não pode ter nenhum vértice isolado do grafo. Ou seja, se esse grafo aqui fosse desenhado assim, ele já nem seria euleriano, tá? Outra premissa que a gente precisa ter em mente é que no máximo 2 vértices desse grafo devem ter grau ímpar. Todos os outros vértices devem ter grau par.
Assim você consegue verificar, né, sem ter que ficar fazendo olho por olho, se o grafo é ou não euleriano. E como é que a gente verifica isso? Simples. Nesse grafo aqui, por exemplo, quais são os vértices, né, que tem grau ímpar? Bora primeiro fazer a contagem de vértices ímpar, porque caso a gente tenha mais de 2 vértices ímpares, por exemplo, 3 vértices ímpares, esse grafo já não é mais um grafo que possui um caminho euleriano. Vamos verificar isso agora. A gente percebe que o vértice 4 e o 5 tem grau ímpar. Por quê? Porque se a gente verificar quantas adjacências o vértice 4 faz, ele faz um total de 3 pelo amor de Deus, cara. 3 adjacências. Portanto, ele tem um grau ímpar nesse caso, tal qual o 5 também. E no máximo só tem 2 graus ímpares aqui, ó. Por exemplo, a gente percebe que todos os outros vértices eles fazem 4, 4 e 2 adjacências. Portanto, a gente consegue verificar que de fato esse grafo aqui é um grafo que possui um caminho euleriano. Tá, mas como é que a gente pode, por exemplo, mapear esse caminho euleriano? A gente pode desenhar esse caminho exatamente assim. A gente vai partir do 4 aqui nesse exemplo. A gente vai começar pelo 4. Pelo 4 a gente pode ir para o 5, né? Para o 5. E do 5 a gente vai para o 2. Então eu vou até marcar aqui 4, 5, 2. E do 2 a gente vai para o 3. Não, é para o 3, né? 3, a gente marca esse aqui. E do 3 a gente vai para o 1. Marcamos aqui. Então a gente vai para o 2. Marcamos aqui. E do 2 a gente vai para o 4. 4. E do 4 a gente vai pro 3. E do 3. E por fim, do 3 a gente vai pro 5. E marcamos aqui. Se você verificar, a gente já atravessou todas as arestas desse grafo, sem ter que passar por uma aresta mais de uma vez. Portanto, a gente verifica um caminho euleriano nesse grafo. Bem, agora falando sobre circuito euleriano, o que seria um circuito euleriano? A ideia seria basicamente a mesma de um circuito qualquer. É você fazer um caminho que parte de um vértice inicial e chega até um vértice final, só que com a condição de que o vértice inicial e o final são iguais. Com o circuito euleriano é exatamente a mesma coisa. É você basicamente percorrer todas as arestas partindo de um vértice e retornando ao mesmo vértice. Nesse caso, acaba sendo um pouco mais complexo, parece, né, ser um pouco mais complexo, mas existem propriedades já pré-definidas que a gente consegue verificar se um grafo possui ou não um circuito euleriano. Basicamente, o grafo ele também deve ser conexo e fechado, né, tal qual o grafo de um caminho euleriano. Só que nesse caso, todos os vértices de um circuito, de um grafo que possui circuito euleriano, deve ter grau par. Ou seja, esse grafo aqui, ele tem um caminho euleriano, mas ele não tem o circuito euleriano. Por quê? Porque a gente tem 2 vértices, o 4 e o 5, que possuem grau 3. E 3 obviamente não é par. Portanto, né, já não teria um circuito euleriano aqui. Agora, aqui se a gente parar para ver, a gente, aqui a gente tem 2 graus, 4 graus, 4 graus, 2 graus, 4 graus, 4 graus. Todos os graus desse grafo, né, são pares. Portanto, verifica-se que esse grafo ele possui um circuito euleriano. Bem, se você ainda está com dúvidas, a gente pode até marcar aqui. A gente vai começar Na real, eu acho que é mais fácil. Não, eu vou anotar assim mesmo. A gente vai começar pelo 2, né? Do 2 a gente vai pro... Deixa eu ver, a gente pode ir pro 1, pro 3... Não, na verdade eu acho que é melhor começar do 4 também, como eu fiz aqui nesse exemplo. Nesse 4 a gente vai pro 5. Bora marcar aqui. E do 5 a gente vai pro 2. Do 2 a gente vai pro 3. E do 3 a gente vai pro 1. Do 1 a gente vai pro 2 de novo. Do 2 a gente vai pro 4. Do 4 a gente vai pro 3. Do 3 a gente vai pro 6, né? Pro 6, ou melhor, não, do 3 a gente já, desculpa, pro 5. Deixa eu só reduzir assim. E do 5, né, a gente vai... E do 5 a gente iria pro 6.
e do 6 a gente retornaria para o 4. Eu não vou ficar marcando aqui para não perder tempo, mas se você parar pra pensar, cara, esse caminho que eu faço nada mais é do que um circuito, e nesse circuito eu atravesso cada aresta apenas uma vez nesse grafo, e a gente consegue assim então determinar se determinado grafo possui ou não um caminho ou circuito euleriano. Agora, para determinar se um grafo é ou não euleriano, basta que esse grafo ele possua um circuito euleriano, mas que não necessariamente seja um circuito euleriano em si, sabe? É basicamente isso. Ou seja, pelo teorema de grafo euleriano, um grafo G ele é euleriano se e somente se todos os vértices tiverem grau par, nesse caso. É basicamente. Bem, agora falando de grafo hamiltoniano, desculpa, aqui eu coloquei circuito na verdade. Deveria ser grafo. Beleza. Para a gente determinar se o grafo é ou não hamiltoniano, desculpa. Bem, primeiro a gente precisa definir o que é isso. Um grafo ele é hamiltoniano se ele contém um circuito ou ciclo que passa uma única vez por cada vértice nesse caso. Ou seja, a gente viu anteriormente que um circuito euleriano ele passa por todas as arestas pelo menos uma única vez. Nesse caso não, a gente está incluindo os vértices. Ou seja, a gente pode deixar as arestas de fora nesse caso. E é o seguinte, a gente verificou que essa sequência numérica aqui é basicamente a do circuito euleriano. A gente verificou que algumas vezes a gente acaba repetindo as arestas. E isso não deve acontecer. Então, é o seguinte, a repetição de arestas implica na repetição de vértices nesse caso. Portanto, isso aqui já nem é mais considerado. Esse grafo aqui, a gente pode observar que ele de fato é hamiltoniano. Por quê? Porque a gente consegue fazer um circuito do 1 até ele mesmo, fazendo esse caminho aqui, do 1, do 1, calma aí, do 1 ele vai pro 3, do 3 ele vai pro 5, do 5 ele vai pro 6, do 6 ele vai pro 4, do 4 ele vai pro 2, do 2 ele vai pro 1. Bem, nesse exemplo a gente tem esse circuito aqui e a gente consegue percorrer por todos os vértices desse grafo sem repetir nenhum vértice. Só que, não, pô, mas é que você deixou umas arestas de lado. Tanto faz, cara. Um grafo hamiltoniano, ele não verifica aresta, ele verifica vértice. E é basicamente isso que se considera em um grafo hamiltoniano. A história disso a gente tem como, por exemplo, o jogo da Volta ao Mundo, que foi um jogo criado por Hamilton, inclusive, né? E o objetivo desse jogo era basicamente dar a volta ao mundo, considerando o retorno para a cidade original, sem repetir nenhuma cidade intermediária. A gente tem alguns problemas que você pode encontrar na internet, como o problema do... Como é que é? O problema do cachoeiro viajante, alguma coisa assim, eu não vou me lembrar aqui bem de cabeça, mas é basicamente isso, depois deem uma pesquisada. E é assim que você determina um grafo hamiltoniano, e agora a gente vai falar sobre as colorações de grafos. Então a gente pode pegar também um exemplo, só para exemplificar aqui, a gente pode pegar um grafo que não seja hamiltoniano. Esse grafo aqui, por exemplo, ele não é hamiltoniano. Por quê, cara? A gente vai partir desse ponto aqui, a gente vai para esse vértice, só que a gente tem que percorrer todos os vértices. A gente vai para cá, só que a gente tem que voltar de novo para poder percorrer esse vértice aqui. Portanto, esse tipo de gráfico aqui não é hamiltoniano, só dando um exemplo bem besta aqui, tá? Bem, agora avançando sobre esse assunto de coloração de grafos, o que seria a coloração de grafos? Basicamente a coloração de grafos consiste em colorir vértices de forma que vértices adjacentes possuam cores diferentes. E quando a gente diz cor, é apenas uma maneira figurativa da gente representar a atribuição de valor. Por exemplo, se a gente vai atribuir uma cor para o vértice A, a gente tem que garantir que os vértices adjacentes ao A, que seria o B e o C, tenham cores diferentes. A gente pode representar isso como valores também. Se o vértice A ele vai receber um valor, a gente precisa garantir que todos os vértices adjacentes tenham valores distintos do de A. Nesse caso, é basicamente isso que consiste coloração de grafos, simplesmente isso. A gente diz que um grafo ele é colorível se é possível atribuir K cores para colorir G, nesse caso, G seria um grafo. Considerei esse grafo aqui um grafo G. A gente pode dizer que, por exemplo, esse grafo ele é 5 colorível. Por quê? Porque é possível a gente atribuir 5 cores para esse grafo, uma vez que temos 5 vértices, logicamente é possível colorir cada vértice com uma cor especificamente. Portanto, a gente diz que esse grafo aqui, ele é o quê? Deixa eu mudar de tinta aqui, calma aí.
esse grafo aqui, ele é 5 colorível. A gente diz que é 5 colorível esse grafo aqui. Só que não é porque ele é 5 colorível, ou seja, que é possível colorir cada vértice com cor diferente, que esse seja o mínimo, a quantidade mínima de cores possíveis de colorir. Na verdade não, e a gente vai ver isso agora. Esse grafo ele é 5 colorível, porque é possível pintar ele com no máximo 5 cores distintas. Só que se esse grafo G tem K coloração, mas não tem K-1 coloração, ou seja, se não é possível colorir ele apenas com 4 cores, ou então se ele for 4 colorível, não é possível colorir apenas com 3 cores e assim sucessivamente, a gente diz, né, que esse valor K nada mais é do que o número cromático do nosso grafo G nesse caso. Ou seja, a gente diria que esse G, né, seria, entre aspas, 5 cromático, mas a gente vai verificar que na verdade ele não é 5 cromático, porque é possível colorir esse gráfico com menos cores. Mas basicamente a gente diz que quando a gente diz que um grafo ele possui um número mínimo de cores, né, a gente diz que esse grafo ele é K cromático. Eu tô com preguiça de escrever aqui, desculpa, mas vocês entenderam a ideia. E se a gente diz que ele é K cromático, a gente também pode representar isso por essa letra grega aqui, no qual eu não vou me lembrar o nome. A gente vai determinar aqui como se fosse uma função que recebe o grafo e retorna o valor K cromático, o valor cromático dele. A gente tem o grafo G, né? E a partir disso a gente consegue determinar o valor K, sendo K a coloração mínima que esse grafo consegue possuir. A gente pode pegar esse primeiro grafo aqui de exemplo, para verificarmos qual é o seu número cromático. Bem, se a gente ver como é que a gente iria de fato colorir esse grafo, o que a gente vai fazer agora é verificar a quantidade mínima de cores que o grafo pode ter. Isso a gente chama de colorir grafos, e a gente vai começar ele a partir de agora. Eu poderia simplesmente continuar usando tinta branca, mas eu vou usar tinta colorida para deixar um pouco mais evidente o que eu quero fazer, e a gente vai fazer essa coloração por valores nesse caso, porque é o que vocês geralmente vão ver em outros livros acadêmicos. A gente vai associar cores com números. Se a gente for pintar o vértice A com 1, por exemplo, com esse 1, a gente já sabe que o vértice B não vai poder receber essa cor, e o vértice C também não vai poder receber essa cor. Então a gente geralmente marca assim. Na verdade eu vou usar com tinta branca mesmo, porque eu sei que vai ficar um pouquinho confuso, mas é importante essa confusão, porque o que importa é a lógica no final das contas. Então se a gente vai colorir o vértice A com 1, o B e o C não vão poder ser 1. Então a gente vai marcar 1, né? A gente vai marcar limite fechado no 1 e limite fechado no 1 aqui. Só que o D e o E, eles podem ser coloridos com 1. Por quê? Porque eles não são adjacentes ao A. Portanto, a gente diz que o E e o D também assumem a cor 1. Beleza. Agora, vamos para a próxima cor. A cor 2. A gente pode começar colorindo tanto B quanto C. Tanto faz. Vamos começar colorindo o vértice B aqui com a cor 2. A gente tem a nossa cor 2 aqui. Bem, a gente só tem como vértice sobrando o vértice C. Só que, de novo, a gente não pode colorir esse vértice C com a cor 2. Por quê? Porque C é adjacente a B. E a gente não pode ter essa adjacência entre cores aqui. Portanto, a gente diz que esse vértice C seria a próxima cor. Qual seria a próxima cor? E o 3. E assim a gente consegue colorir um grafo de tal forma que cada vértice, né, cada vértice adjacente possua cores distintas. Apesar desse grafo ser 5 colorível, como vocês estão vendo aqui, a gente na verdade observa que esse grafo, ele na verdade é 3 cromático. Por que ele é 3 cromático? Porque ele basicamente possui um número mínimo de coloração de 3. Ou seja, a gente denota da seguinte forma. Vamos supor que o nome desse grafo seja G, né? Esse grafo G, ele tem um número cromático de 3. Porque é possível colorir esse gráfico com no mínimo 3 cores. E se a gente pegar K-1, ou seja, 3 menos 1, sendo K o número de cores que é possível colorir, isso seria obviamente igual a 2. Será que isso é verificável? A gente vai perceber que não, porque a gente acabou de colorir o grafo e a gente percebeu que a gente pelo menos precisa de 3 cores distintas. Portanto, o nosso K-1 seria a gente não teria um K-1 nesse caso.
Então a gente verifica que esse aqui é o limite de cores que a gente consegue colorir esse grafo. Com aqui seria a mesma coisa. Como é que a gente vai colorir esse grafo? A gente vai começar com 4 aqui, com a cor 1. Obviamente aqui não vai poder ser 1. Aqui também não vai poder ser... Aqui também não vai poder ser 1. Aqui também não vai poder ser 1. E aqui também não vai poder ser 1. Por quê? Porque esse grafo aqui... Porque o A ele faz conexão com basicamente todos os outros vértices. Então tá, bora ir para cor 2 já. Bem, cor 2 está aqui. Aqui não vai poder ser cor 2 também, então a gente vai denotar da seguinte forma. Limite para 1,2, limite para os dois. Aqui também não vai poder ser cor 2, porém, aqui vai poder ser cor 2, porque o B ele não é adjacente ao D. Portanto, vamos anotar isso como também a cor 2. Bem, agora a gente pode dizer que aqui seria a cor 3, né? Bora logo partir para esse vértice aqui, 3. Aqui, obviamente, também não vai poder ser 3. Eu nem vou anotar o 3, porque aqui já seria de cara a quarta cor. Quarta. Verifica-se que esse grafo ele é 5 colorível, porém 4 cromático. E é basicamente isso. Eu não vou anotar aqui, porque vocês já pegaram a ideia, muito provavelmente. Agora a gente vai ver quais são os cenários, né, que a gente aplica a coloração. Porque é muito importante essa parte, cara. Deixa eu tomar uma água aqui, calma aí. De coloração de grafos, porque a gente vai conseguir determinar se... eu já vou explicar mais pra frente, mas a gente consegue fazer muitas verificações, cara, que a gente não precisaria fazer sem a gente ter que ficar fazendo no olho, diga-se de passagem. Bem, eu vou... Deixa eu ver aqui, eu vou selecionar tudo aqui. Opa, calma aí. Pronto. O primeiro cenário dado um grafo completo K, sabendo que todos os vértices são conectados uns com os outros, eu vou até desenhar aqui, calma aí. Grafo completo K. Dois, 3. Esse grafo é um grafo completo K, é um K mínimo nesse caso, né? Porque é um grafo com 3 vértices, né? Bem, dado um grafo completo KN, eu vou chamar esse grafo de... eu vou chamar esse grafo de KN. A gente consegue, cara, a gente diz que o seu número cromático é justamente N. E por uma razão bem lógica, porque se um grafo ele é completo nesse caso, ou seja, significa que todos os vértices, né, são adjacentes com eles mesmos. Então, não teria como você repetir a mesma cor para dois vértices distintos, porque esses vértices distintos, consequentemente, estarão conectados. Portanto, a gente diz, né, que o número cromático, né, de um vértice completo, ou seja, a gente... Como é que desenha o X? É assim, né, calma aí. A gente diz que o número cromático de um vértice K, N, nada mais é do que o próprio N, nesse caso, isso é lógico. Ou seja, a gente tem um K3 aqui. O número cromático desse K3 aqui, consequentemente... calma aí. Consequentemente, seria 3. E se a gente verificar isso aqui é verdade. A gente tem a cor 1 aqui, não pode ser 1, não pode ser 1, então vai ser 2. Aqui também não pode ser 1 e nem 2, portanto vai ser 3. E isso sucessivamente, pelo amor de Deus, cara. Deixa eu falar certo aqui. Tá, agora em um cenário 2. Para um grafo que é completamente nulo nesse caso, ou seja, um grafo que ele possui uma ordem n, porém um tamanho 0, eu vou até usar esse aqui de exemplo. Vai ter o grafo, né? 3, 6, 9, 12. A gente vai ter um grafo de ordem 12 tamanho 0. Para um grafo nulo, como é que a gente iria colorir? Qual seria o número cromático dele? Bem, logicamente, né? Se a gente não tem nenhuma aresta nesse grafo, portanto, nenhum vértice adjacente. E se nenhum vértice adjacente, por via de regra, todos os vértices podem ter a mesma cor. Ou seja, o número cromático de um grafo nulo, de um grafo com tamanho nulo, né, seria basicamente igual a 1, porque esse grafo consegue ser K colorível. Esse grafo consegue ser 1 colorível. Desculpa, 1 cromático. Eu tenho que parar de falar errado às vezes, cara, desculpa. Bem, aí já aplicou, né, essa regra de coloração para esses dois tipos de grafos, para um grafo completo e um grafo nulo. Agora, um grafo muito importante seria o grafo bipartido. E essa a parte mais importante porque, cara, é o seguinte, a gente verificou anteriormente que um grafo bipartido é basicamente isso aqui que...
é basicamente isso aqui que eu vou fazer agora. A gente tem um grafo, né, e a gente consegue particionar cada vértice desse grafo em... Opa, deixa eu só copiar mais aqui. A gente consegue particionar cada vértice desse grafo em dois conjuntos distintos, tá? E cada vértice de um conjunto, né, desse grafo bipartido, né, ele não... Não, deixa eu tomar água, calma aí. E como a gente sabe, né, se a gente tem um grafo particionado em dois conjuntos, né, onde cada partição vai ter um número de vértices, os vértices que estão dentro dessa partição, eles não são adjacentes com os seus irmãos, assim, com os vértices que estão dentro desse mesmo conjunto, e sim com os vértices do outro conjunto, ou seja, há essa correspondência. Só estou apenas revisando o conceito de grafo bipartido. Só que é o seguinte, muitas vezes, cara, você vai ver grafos bipartidos desenhados assim, dessa maneira aqui que eu estou fazendo agora. E venhamos, cara, que... Ó, eu vou até fazer um bipartido completo aqui pra vocês verem. E venhamos que, cara, é uma maneira bem simples de você verificar se o grafo é ou não bipartido. Só que é o seguinte, nem sempre um grafo bipartido ele vai ser representado dessa forma. Muitas vezes você vai ver também grafos que são bipartidos, mas que não parecem ser bipartidos porque eles não estão organizados dessa maneira visual. Na verdade, eles estão meio que espalhados e parecem, tipo, parece uma grid, geralmente, esses grafos bipartidos. Parece uma grade. E, cara, como é que você vai fazer para determinar se o grafo é ou não bipartido? Obviamente, se você for fazer da maneira visual, né, vai ser a pior maneira possível também. Você vai perder muito tempo fazendo isso e não é uma maneira adequada de se fazer, ainda mais quando o grafo for gigante, né? E a gente estuda a coloração de grafos também, além de, obviamente, aplicar essa propriedade para colorir mapa e entre outras coisas que eu já vou falar sobre isso, né, no problema das 4 cores, né? A gente também utiliza isso, cara, para determinar se um grafo é ou não bipartido. Essa, pelo menos até onde eu sei, é a única maneira formal que se tem de determinar se o grafo é bipartido ou não. E para determinar se um grafo é ou não bipartido, a gente verifica que o seu número cromático, né, ele precisa ser necessariamente 2. Tá. Mas por que ele precisa ser 2? Eu não sei se você parou para pensar, mas, de novo, como eu disse, a gente tem dois conjuntos aqui. A gente tem esse conjunto e esse outro conjunto. Beleza. Esse vértice aqui, ele faz conexão apenas com os vértices desse conjunto. Só que esse vértice, ele não faz nenhuma conexão com esses vértices desses conjuntos. Ou seja, nenhum desses vértices aqui dentro desse conjunto são adjacentes. Portanto, a gente pode dizer que esse vértice aqui recebe a cor 1. Só que, beleza, esse vértice não vai poder receber a cor 1. Nem esse, nem esse. Porém, esse aqui vai poder receber, esse também vai e esse aqui também vai. Por quê? Porque eles não são adjacentes. O mesmo vale para esses dois vértices aqui. A gente pode dizer que esses vértices recebem a cor 2, 2 e 2. Simplesmente assim. Então assim você consegue determinar, por exemplo, se determinado grafo não é bipartido. Esse exemplo tá bem... assim, cara, é muito ABBABA, porque o grafo bipartido ele tá aí bonitinho, mas às vezes você não vai ver ele aí bonitinho. Então para você determinar se um grafo que você tá vendo é um bipartido, você vai ter que colorir e o seu número cromático vai ser 2. Se o seu número cromático for 2, é porque esse grafo ele é bipartido, tá? Isso é para qualquer tipo de grafo. Ah, e outra coisa, deixa claro que não é porque ele esse grafo aqui, o seu número cromático é 2. Só que é possível você pintar ele com 7 cores diferentes. De novo, porque uma coisa é um número cromático e outra coisa é um número colorível de um grafo. Deixar isso bem claro. E agora iremos falar sobre o problema das 4 cores. Bem, agora falando sobre o problema das 4 cores, que é nesse ponto que eu também queria chegar, né? Isso também vai envolver o conceito de grafo planar que a gente tinha visto anteriormente, né? Bem, contexto geral. Esse problema foi proposto lá em 1852, né? Surgiu historicamente em conexão com a coloração de mapas e foi resolvido só lá em 1976, ou seja, anos depois, por Apple e Haskin. Eu não sei se eu pronuncio o nome deles correto, desculpa, mas sim, é um problema que envolvia a coloração de mapas, né?
Bem, ele consiste no seguinte: cada mapa no plano pode ser representado por um grafo que é chamado de grafo dual nesse caso. Ou seja, se a gente tem, por exemplo, o mapa do Brasil, a gente consegue representar o mapa do Brasil por meio de um grafo, tá ligado? Por quê? Porque isso aqui, por exemplo, ó, eu vou até fazer um desenho aqui só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Bem, tirando o exemplo do Brasil, a gente vai, por exemplo, bora desenhar... Opa, isso aqui tá na frente. Bora desenhar um país qualquer aqui. E esse país, ele, sei lá, ele é dividido nessas regiões aqui. 1, 2, 3, 4. E aqui, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o estado A, o estado B, o estado C, o estado D e o estado E. Tal qual no problema da ponte de Königsberg, tanto faz o tamanho, né, do estado ou do nó, tanto faz a distância entre um e outro. O que importa são as suas adjacências nesse caso. E a gente pode representar esse mapa que eu acabei de desenhar dessa forma aqui. Isso aqui, esse grafo, nada mais é do que um grafo dual desse mapa aqui. E cada região, como você pode observar, é representada por um vértice, né? As arestas ligam o vértice que representa as regiões e que fazem fronteiras entre si, porque o A ele faz fronteira com B, E, D, e então aqui ele estaria fazendo fronteira com B e o E e o D nesse caso. Tá, beleza. O que a gente tem com isso aqui? A gente verifica que uma das características, né, desse grafo é que ele é um grafo plano. E eu já vou explicar o porquê que isso é importante. Na verdade, eu até vou explicar agora. Basicamente, o número cromático de um grafo planar, e lembrando que o grafo planar é qualquer grafo que pode ser representado, né, de uma maneira, entre aspas, plana. E o que seria plano? Seria basicamente um grafo onde você não tem o cruzamento de arestas nesse caso. Ou seja, o número, e nesse caso que a gente está estudando o problema das quatro cores, né, a gente tem o teorema também das quatro cores. O teorema das quatro cores diz que o número cromático do grafo planar não é menor do que 4. Ou seja, o número cromático de G, ele é obrigatoriamente... Opa, calma aí. Ele é obrigatoriamente menor ou igual a 4, sendo G um grafo planar. Bem, isso foi demonstrado lá em 1976, utilizando um computador, tá? Com bilhões de cálculos, né, mano? E até agora, não existe uma demonstração do teorema que não recorre a um computador. E tá aí a importância, né, da gente associar grafos, computadores, etc. Porque foi basicamente o computador que descobriu essa propriedade e aqui, né? E vamos verificar se isso é verdade. Esse problema das quatro cores é muito recorrente também. Ele é um problema bem famoso e bem conhecido também. Mas vamos verificar, por exemplo, se isso aqui é verdade. A gente viu que a gente tinha desenhado a simulação de um país aqui, esse país tinha estados, né? E a gente tem esse grafo aqui. E esse grafo aqui, esse grafo dual, ele é um grafo planar também. Vamos verificar se isso é verdade. Se a gente colorir o B com 1, A, E e C não vai poder ser 1, mas o D vai poder ser. O A, então a gente vai dizer que ele é o 2. O E, ele não pode ser 2, mas o C ele pode ser 2. E o E, ele pode ser o 3. E a gente verifica que o número cromático desse grafo é 3, por exemplo. Portanto, verifica-se que de fato ele é planar nesse caso. E é basicamente isso que consiste a coloração de grafos.